Quando a gente abre a Constituição, né, no artigo 1º, a primeira palavra que aparece depois de um artigo é a República Federativa do Brasil. Isso não é por um acaso, né? A República é realmente um conceito mãe que deve nortear todas as ações institucionais. E isso precisa reverberar e precisa estar nas pautas de decisões, nas pautas administrativas, nas pautas legislativas, dentro do Estado e do poder que o Estado de Direito confere a cada um de seus agentes. República para a ciência política é o locus, o espaço. República significa res pública, coisa pública. Para a ciência política, a república é o local onde há a disputa pelo poder. E é muito importante entender como esse poder é manifesto. É assim que a ciência política olha para a república. Quem serve como agente, como funcionário, ministro, enfim, da República, tem que entender isso. Que está a serviço do povo e não está a serviço de si mesmo. Não está a serviço de ninguém. Está a serviço de toda a população na tríplice dimensão, do passado, do presente e do futuro. A República é coisa de todos, é o regime, é a forma de governo do Estado brasileiro. A questão central da monarquia é essa, né? Você tem uma posição importante no Estado que é ocupada por hereditariedade e que, em princípio, num sistema mais democrático, ele vai ter um papel apenas de equilibrar o jogo, né, de não deixar que certos grupos fiquem de fora, ou seja, vai ter uma participação formal e não um efetivo exercício do poder. O que, aliás, na prática nem sempre acontece, né? Muitas vezes os reis, rainhas são bastante poderosos. Monarquia é governo de um só. República é governo do povo, pelos seus representantes eleitos, ou diretamente ou indiretamente pelo parlamento. No parlamentarismo, o parlamento é quem elege o governante central. Nós somos uma república presidencial. O chefe do poder executivo é um presidente da república eleito pelo povo. Na França, não. Na Alemanha, não. Na Itália, não. Na Espanha, não. Tem sempre um primeiro-ministro para governar. O presidente da República não é quem chefia o poder executivo da nação, a nação. Dele, Estado soberano. Quem chefia é um primeiro-ministro eleito pelo parlamento, não diretamente pelo povo. São as formas básicas de república. República parlamentar, em que o parlamento é quem realmente é o poder central, governa, e república presidencial, em que o presidente da República eleito pelo povo é quem realmente governa. O lado da República, o que a caracteriza de uma forma mais intensa, é que não existe esse espaço que, por princípio, não possa ser ocupado por qualquer cidadão. É um espaço público, o espaço da coletividade na República é um espaço público, e público significa igualmente acessível a todos. Já o presidencialismo e o parlamentarismo são mais formas de organizar o governo mesmo, né? No caso do presidencialismo, o ponto mais importante é que o presidente, ou seja, o chefe de governo, é eleito separadamente do Congresso, em relação ao Congresso, e, portanto, eles têm que encontrar meios de se adaptar um ao outro e trabalhar conjuntamente, mas negociado, né? No parlamentarismo, como o chefe do governo é escolhido pelo próprio parlamento, de certa forma ele já chega com uma capacidade de ação maior. É uma construção histórica que ela vem não simplesmente para se contrapor monarquia ou república, mas se tem, dentro do contexto político à época, uma fragilização do próprio império português em si. Essa fragilização, ela acaba não justificando a manutenção, né, do próprio império. No Brasil, a gente tem aquele momento também, a abolição da escravatura acontecendo, então a necessidade de aprimoramento, né, do próprio capitalismo nos países de terceiro mundo, e para isso a dinâmica imperial ela acabava sendo um empecilho, né? E a república ela vem no sentido de garantir também que essas elites regionais elas tivessem mais autonomia para gerir o poder. Então, no caso brasileiro, acaba sendo um pouco essa moeda de troca, onde militares e o coronelismo em si existente acabam se beneficiando de uma mudança de monarquia para um regime republicano.
a instituição republicana mais, digamos assim, mais forte, mais sinalizada. E está inspirada em grande parte da Constituição americana, né? A República nasce um pouco espelhada, porque, como o Brasil, nós nascemos como uma república federativa, o que não aconteceu com os países da América Espanhola, né? Que eram todas repúblicas unificadas, né? E nós nascemos com essa federação. Mas uma federação um pouco diferenciada da americana, né? Os estados têm menos poderes e, em comparação, as municipalidades têm um pouquinho mais. Em primeiro lugar, a chamada Primeira República, que pejorativamente é chamada de República Velha. Quem deu esse nome pejorativo foram os vitoriosos do golpe de 1930, que colocaram Vargas no poder. O que é essa República Velha, digamos assim? É uma república que abomina a figura do povo. Ela elimina, ela afasta quase que por completo a figura do povo. Portanto, não há cidadania em todo esse período e, portanto, apesar de formalmente ser uma república, a prática nega os valores essenciais do regime republicano. Para que se tenha ideia e para que o telespectador entenda isso melhor, sob o ponto de vista fundamental, não se altera o quadro do império, o quadro do regime monárquico. Quem são os donos do poder na República Velha? São os grandes proprietários de terra, são os latifundiários, aqueles que exercem não apenas o poder econômico, mas o poder político e exerce uma influência fora do comum sobre o próprio arcabouço legal. Há uma mudança que ela vai acontecendo conforme o próprio tempo em si, né? E isso a gente observa porque a gente vive ao longo da história períodos que têm características que são mais autoritárias de fato e períodos que vão ser um pouco mais democráticos. E isso a gente observa nas próprias constituições brasileiras, né? Na década de 30, a gente vai ter no início da década de 30 uma constituição mais democrática que vai, se eu não me engano, de 1934, que vai reconhecer o voto feminino. Aos trancos e barrancos, o Brasil conseguiu fazer uma Constituição em 1934, promoveu eleições, o Poder Legislativo começa efetivamente a funcionar em novembro de 37, exatamente um pouco menos de um ano das futuras eleições presidenciais. Vargas dá um golpe de Estado e instaura uma ditadura sem disfarces. É o Estado Novo, que vai perdurar até o final da Segunda Guerra Mundial. Aí, de 37 a 45, não há nenhum vestígio de democracia, nada que se possa identificar como uma autêntica república. Não há poder judiciário efetivamente funcionando, não existe poder legislativo. Então, esse é um momento trágico da República Brasileira. A partir de 45, a coisa muda de figura, até porque o mundo mudou. O nazifascismo foi derrotado. Então, a impressão que se tem a partir de 46 é que o conceito de república volta a se materializar, volta a se corporificar, e com ele o conceito de democracia. O Constituinte, que fez a Carta de 1946, parece ter demonstrado, ao elaborar a nova Constituição, uma certa preocupação, talvez até obsessiva, em criar mecanismos que protegessem a República com seus valores e a democracia. Ou seja, que impedissem que o país voltasse à experiência do Estado Novo proto-fascista de Getúlio Vargas. Então é uma Constituição liberal, embora nos seus aspectos maiores conservadora, mas é fruto do seu tempo. E aí o Supremo Tribunal Federal se recompõe, as prerrogativas do Poder Judiciário, de uma forma geral,
são restauradas e o Poder Legislativo volta a funcionar a plenos vapores. Na década de 40 a gente tem uma Constituição com caráter um pouco mais democrático, um pouco mais à frente já na ditadura militar, o caráter mais autoritário a partir do regime político que se fazia presente. Posteriormente, a Constituição de 88 já retoma a partir do debate de liberdade, a partir da construção democrática. Então, todo esse contexto, esse caldo político que acontece tanto internamente e, obviamente, influenciado, né, por questões geopolíticas externas, elas vão impactar na forma de funcionamento da República Brasileira e o amadurecimento do próprio processo político, constitucional e do sistema de justiça em si no Brasil. É a primeira Constituição brasileira que não começa com a organização do Estado, a tripartição dos poderes, o executivo, o legislativo, não. Ela começa com princípios fundamentais, que são os princípios e os valores que devem nortear uma autêntica república democrática, e a partir daí vai chegar naquele que, para mim, é o grande símbolo da Constituição, que é o artigo 5º. Esse artigo 5º, que é uma disposição pétrea, não pode haver nem proposta de emenda constitucional para modificá-lo. Esse artigo 5º vai tratar dos deveres, mas dos direitos e garantias fundamentais do cidadão brasileiro. Não por outra razão, no dia 5 de outubro de 88, no plenário da Câmara dos Deputados, quando ela foi promulgada, o presidente Ulisses Guimarães a definiu, a denominou de Constituição Cidadã. Eu acho que esse é o aspecto mais definidor dessa Constituição. E por tentar valorizar, por excelência, a cidadania, é claro que ela vai respeitar todas as prerrogativas do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, em alguns casos ampliando-os. Quando a Constituição de 88 trouxe os analfabetos, né, o direito à cidadania ativa, né, o direito de votar, realmente a gente completa essa nossa história republicana, colocando todos os brasileiros e todas as brasileiras, né, numa igualdade de chance muito grande, no mínimo, de escolher os seus representantes eleitos. Mas a República tem outras vantagens. A responsabilização, as pessoas que estão nos cargos de poder não podem ser donos ou não podem transmitir intergeracionalmente o seu poder. Isso é de cada um. E cada um que chega pode até ser da mesma família, mas chega pelo voto popular e chega com as suas responsabilidades no seu CPF. Durante muito tempo a democracia nossa foi chamada de democracia de classe média. Por quê? As mulheres estavam fora, os pobres estavam fora, os negros, os analfabetos estavam fora, etc. por dentro. Então a República é um regime constituído em leis e constituído na força da própria população, e não vindo de Deus ou vindo de uma família sagrada. E, portanto, a mutação dentro do regime político republicano, mutação do poder, é normal. Ele é democrático quando, de fato, é a maioria da população que escolhe em condições regulares e sem coerção. E foi também a maioria da população que escolheu, em um plebiscito em 1993, que o Brasil deveria continuar como uma república presidencialista. Não há possibilidade de destituir, de mudar de regime, a não ser mudando de Constituição. Enquanto houver essa Constituição do Brasil, nós não teremos a volta da monarquia. É cláusula pétrea, implícita. Cláusula pétrea é cláusula que não pode ser modificada. É de pedra, é sólida. Por exemplo, a forma federativa de Estado, a soberania popular, a eleição direta, secreta, universal e periódica, o presidencialismo, tudo no Brasil é cláusula pétrea, numa estrutura republicana. Ao longo da história, houve-se uma confusão entre democracia e república. Pegaram esses conceitos quase que como termos intercambiáveis. Onde tem um, tem outro, né? E
vamos lá, vamos tentar desconstruir isso para a gente entender. Olha só, o que é democracia? Democracia é um regime de representação. Representa o povo no poder, né? O demos, isso é o regime democrático. Mas a república, ela nem sempre atua nesse parâmetro de impessoalidade, nesse parâmetro democrático. Só para você ter uma noção, se a gente regressar à história de Roma, né, a gente vai ver que a Roma, que é fundada lá no mito de Rômulo e Remo, né, ela vem de uma história em que a república é fundada a partir de uma oligarquia que era contra o rei. Então, ela era contra o rei e a ligação do rei com a plebe. Então, nem sempre república está conectada à democracia, né? É só a gente ter uma ideia e lembrar que o Brasil, durante a ditadura militar, era uma república, né? Se a gente olhar para a perspectiva nazista, né, do Estado nazista, era uma república. Podemos ir também para o Chile, aqui o nosso vizinho, durante a ditadura Pinochet, nós estamos falando de uma república. É preciso distinguir república e democracia, né? Por exemplo, muitos afirmam que os Estados Unidos inventou a democracia. Não é verdade. A independência americana criou uma república, que se opunha, portanto, à monarquia. Outra coisa é a democracia, né? Que nasce inicialmente das lutas operárias na Europa e nos Estados Unidos, que faz com que o sistema eleitoral que estava implantado na república se amplie e comece a incorporar, né, segmentos sociais cada vez maiores. Nós viemos a incorporar uma parte significativa deles apenas em 1988, que eram os analfabetos, né? Mas as mulheres estavam excluídas, foram incluídas, os analfabetos foram incluídos, os homens que tinham renda, que não tinham renda, foram incluídos, porque no início da nossa democracia, por exemplo, votava quem tinha renda, além de ser alfabetizado, renda, né? Ou simplesmente renda, mas era preciso. Então, o processo de democracia é um processo que vai se ampliando nas lutas operárias do século XIX, mas na luta da classe média no século XX. A ideia de república, né, ela passa no próprio nome, essa ligação com o espaço público. Eu acho que esse é um ponto que precisa ser bastante acentuado, porque ele tem uma conexão leve, mas clara com a ideia de igualdade, né? O espaço público é um espaço que é de todos, e em alguma medida que é igualmente de todos. Essa remissão para a igualdade eu acho que é importante, porque a ideia de república, para nós hoje, eu acho que ela não pode estar dissociada da ideia de democracia. Não basta a ideia de que não há rei, né? É preciso que haja democracia. E a própria contraposição entre monarquia e república, se a gente olhar bem, tem essa dimensão. Porque a monarquia ela pode funcionar muito bem em vários países, mas ela, em minha opinião, tem um problema de origem do ponto de vista democrático, né? Você tem um cargo importante do Estado que é preenchido por hereditariedade. Isso me parece remeter para essa desigualdade estrutural. E eu acho que quando a gente fala de república, a gente deve acentuar isso. Um projeto de igualdade. A nossa república é uma república democrática, né? Por mais que haja pessoas que pensem diferente, as instituições brasileiras, elas conseguiram ou atingiram um grau de maturação muito bom, né? E isso quer dizer que nós temos desafios, tá? Não é um caminho extremamente fácil de enxergar, mas nós temos instituições, regras muito bem definidas e regras que são respeitadas, tá? Então, quando nós falamos de STF, quando nós falamos de Congresso Nacional, quando nós falamos do Planalto, nós falamos de instituições fortes e que respeitam regras, que trabalham com publicidade, com moralidade, com impessoalidade e publicam os seus atos. Agora, nós não podemos esquecer que a nossa democracia é bastante jovem,
tá? O que eu falo de democracia jovem? Porque se nós somarmos o nosso período de experiência democrática, nós estamos falando aí de 50 e poucos anos, 53, 54 anos de experiência democrática de fato. Porque a nossa experiência democrática ela começa de 46 para cá, né? E depois você tem o regime militar e de 88 aos dias atuais. Então é um período muito curto, mas ela vai ir tracionando com o tempo, né? Então nós atingiremos momentos melhores, né? Não existe uma república que faça jus ao seu nome que não tenha a liberdade ou que zele pela liberdade. Nesse sentido, no regime republicano autêntico, o Poder Judiciário desempenha um papel extraordinário, porque ele é o guardião da Constituição, da lei maior, e, portanto, e por extensão, ele é o guardião de todo o arcabouço legal que caracteriza uma sociedade politicamente organizada, uma sociedade republicana. O papel do judiciário numa república é fundamental no sentido de que o poder judiciário é o poder que promove a justiça. Mas essa promoção de justiça, ela está condicionada a uma provocação. Então, quando os poderes sentem que estão tendo o seu direito lesionado, espera-se que eles possam procurar a instituição, né, procurar o Poder Judiciário e ser atendido, né, e que o Poder Judiciário verifique o direito dentro daquela causa, né? Então, o Poder Judiciário é o poder que é consultado, né? À medida que existe uma causa dentro dos poderes, ele é provocado. A República é o conceito da teoria geral do Estado e do próprio direito constitucional que mais impacta nas relações institucionais e que mais deveria impactar nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Por quê? A República traz alguma exigência, né, de uma atenção à cidadania ativa do cidadão e da cidadã brasileira. Ele traz uma responsabilidade dos agentes públicos que só a República tem. E ele traz essa necessidade de que todos aqueles que estejam em cargos de poder ou estejam exercendo o poder do Estado estejam ali por mandatos, por períodos de tempo. Então, a temporariedade, a responsabilidade pelos próprios atos e essa cidadania ativa em que qualquer cidadão que queira estar nos exercícios de poder pode, né? Obviamente, no devido processo eleitoral, no devido processo político, possam alcançar espaços de decisão em poder, é algo muito importante para o Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que o Supremo é o Supremo republicano, né? E estamos aqui em comemoração 135 anos dessa faceta objetiva do Supremo, que é uma faceta republicana, e isso traz efeitos e características muito particulares da nossa corte em relação às outras cortes do nosso país e em relação aos outros Supremos Tribunais Federais, as outras cortes constitucionais de outros países também. A sociedade civil, a população como um todo, ela tem um papel fundamental dentro da República. Por quê? Porque República, a coisa pública, ela precisa de fiscalização. E a comunidade, ela exerce grupo de pressão, de crítica, né? E sem essa participação efetiva do cidadão que pressiona, que critica, que gera oposição à fonte de poder corrente, nós não temos uma república forte e que luta pelos condicionamentos fundamentais, que é moralidade, transparência e tal. Então, é sempre importante que a comunidade, e sobretudo a sociedade civil organizada, ela esteja de olho no que o governo e que as instituições estão produzindo, podendo criticar, né? Porque o fundamento disso tudo é que nós todos
tenhamos o quê? Um senso abnegado. Republicanismo requer que eu deixe de pensar em mim mesmo e possa pensar no público. Os movimentos sociais no Brasil são muito ativos e isso é reconhecido internacionalmente, né? Você tem movimentos pequenos, localizados, mas você tem movimentos de grande dimensão. Talvez o mais conhecido internacional seja o movimento dos trabalhadores sem terra, mas você tem também movimentos de grupos que durante muito tempo foram muito alijados da política, como os grupos indígenas. Então eu não subestimo o esforço de participação da nossa população e acho que ele faz diferença. Agora, por outro lado, nós realmente temos uma sociedade muito desigual. Então essa participação, para ser efetiva, ela exige muita organização. E essa organização é que talvez ainda esteja faltando avançar mais. Nós vivemos, por exemplo, uma república democrática, né, há 135 anos e, no entanto, nós temos uma igualdade enorme, né? Nós temos ainda uma exclusão menor, mas ainda importante das mulheres, né? Ainda temos digamos assim, um processo de decisão ainda muito centrado, né? Com um Estado relativamente controlado, né? pelos lobbies, pelas grandes empresas, né? Então tem muitos defeitos, mas é o melhor. Eu acho que nós temos uma proclamação da República constante no nosso país. Não há que se falar numa república pronta, porque como a ideia de democracia, como a ideia de federação, são conceitos que sempre dependem do tempo, do povo, do território e do lugar. As pessoas não podem subestimar o seu próprio papel. É claro que as instituições pesam. Instituições bem desenhadas, instituições abertas à participação popular fazem muita diferença. Mas nem o desenho institucional mais bem elaborado e com boa intenção vai funcionar de uma forma efetivamente democrática se as pessoas não se organizarem, não formarem seus grupos, não pensarem, não refletirem, não se informarem de forma o mais completa e bem elaborada possível para participar. Porque, no fim, né, a República e a democracia dependem disso.